Diz a palavra: disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim. Marca a pastora Jaqueline, na hora de colocar aqui, ele parece junto, né? Diz ao Senhor, disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim. Diz aos filhos de Israel que marchem. Feche os seus olhos. Deus, fale conosco nesta noite. Traga-nos a palavra revelada no coração do Senhor para o coração da tua igreja. Fale, Pai. A igreja do Senhor, os filhos, as filhas, as ovelhas pertencem ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa mover de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Toda dúvida, toda incredulidade, se ainda resta, meu Deus, alguma resistência, uma inquietação, Pai amado, que o Senhor nesta hora passa as tuas mãos poderosas e elimina todo o mal, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda ansiedade, toda preocupação em excesso, que a minha mente, a mente da igreja, seja levada cativa pelo poder do Espírito Santo do Senhor ao trono da tua graça, para o perfeito compartilhar e entendimento da tua palavra. Deus, se a minha vida ainda me serve, use-me uma vez mais, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Podemos acertar no nome de Jesus. O tema é avante e sem parar. Eu sei que vocês devem ter aí. Coloca aqui para mim o emblema da conferência avante e sem parar. E uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração, que realmente nós devemos avançar. Realmente nós não podemos parar. E muitas vezes nós lutamos, agarramos a esse desejo, a essa vontade. Mas Deus vem falando comigo que é necessário sim nós avançarmos, é necessário sim nós seguirmos adiante, mas sem perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de obedecer ao Senhor, sem perder a sensibilidade de estarmos reunidos e nos esquecermos que verdadeiramente o dono da reunião, o dono da oração, o dono das respostas é o Senhor.
Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite o poder da palavra e a sensibilidade de ouvir a palavra. Enquanto muitos olham para trás, buscam refúgio em lugares que não tem nenhum refúgio para dar, tudo é engano, tudo é passageiro. Jesus está dizendo para mim e para você: avante sem parar, cheios do Espírito Santo, cheios da
Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos aqueles que creem para a preservação da alma. Levante! De novo, não veio? Tem que ficar bonito, tem que arrebentar, aleluia. E eu vou dizer de novo para você. Não estou inventando, é Bíblia, está escrito aí na palavra. Vou falar de novo. Nós, eu e você, Aleluia. não somos daqueles que retrocedem Glória. para a perdição. O que Deus está falando? Deus. Toda vez que você quer retroceder, ou toda vez que você retrocede, você está marcando Meu um tempo Deus. de perdição na sua vida. É, Jesus. Mas nós somos, é você, aqueles que creem para a preservação da alma. Avante sem parar. Eita glória! Ele vem nos mostrando que retroceder não é opção. Retroceder não é opção para mim e para você. Irmãos, quantas pessoas avançam, quantas pessoas deixam a droga, deixam a bebida, deixam a prostituição, deixam este mundo. Quantas pessoas avançam, vivem o melhor, vivem coisas boas, extraordinárias. Se torna melhor para a sua família, se torna melhor para o seu trabalho, para os seus amigos, para si mesmo. Mas chega um determinado momento que essas pessoas eles acabam tirando os olhos de Jesus, tirando os olhos do Senhor. Irmãos, se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós só vamos encontrar defeito, nós só vamos encontrar podridão, nós só vamos encontrar coisas que não prestam. Seja alguém que você admira, seja alguém que você confia, na sociedade de uma maneira geral, na igreja. Se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós vamos passar a contar os defeitos, porque nós muitas vezes alimentamos mais aquilo que nos pega, aquilo que nos machuca, aquilo que vem minando a nossa fé, do que aquilo que nos leva a avançar verdadeiramente. Então, quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus, nós cometemos o maior pecado. Porque quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós passamos a ver tudo quanto é defeito, tudo quanto é problema, tudo quanto é dificuldade. Todo mundo é contra mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém ora por mim, ninguém me ajuda, ninguém me dá dinheiro, ninguém me dá nada. Porque se nós estivermos com os olhos em Jesus, nós vamos saber Ele é o dono da cura. Nós vamos saber que Ele é Jeová, Ele é o Deus que provê. Se nós ficarmos com os olhos em Jesus, nós vamos saber que Ele é o único que é perfeito, que nessa terra não tem segundo perfeito. Aleluia. Se nós permanecemos com os olhos em Cristo, nós vamos saber que a igreja é de santos. Ladrão. Sabe qual é o problema? Todo mundo está querendo uma igreja que vai ser do céu e que é aqui na terra. Pastor, as pessoas querem olhar para nós e achar que nós somos perfeitos. Pastor, que a gente não erra, que ninguém erra. O pastor, o diácono, a diaconisa, o irmão do lado, o irmão que acabou de chegar. Nós queremos olhar para a igreja e ter uma perfeição que biblicamente ela ainda não tinha. A igreja de Jesus, ela é imperfeita.
peixes é um pai. Se nós sairmos, nós vamos morrer. O maior erro das pessoas é achar que ele vai ficar fora da igreja e ele vai conseguir prosseguir, ele vai conseguir avançar. E não vai. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos um corpo. Sabe a única hora que nós nos alimentamos de todos os nutrientes que é necessário espiritualmente falando? Quando nós estamos unidos juntos. Porque separados nós somos apenas um membro. E o membro sem corpo, ele morre. Então o Senhor está lembrando a mim e a você nesta noite. Avante, separado, cheio da presença de Deus, sem perder a sensibilidade da presença, sem tirar os olhos de Jesus, sem ficar procurando muito defeito, porque você vai achar e vai achar muito. É isso que eu te digo de mim mesmo. Aleluia. Porém o Senhor está dizendo, no meio do caos, Moisés não ouviu dizer, marche, avance. Então nós, avante, separar. Somos movidos. Olha, nós somos movimento. Nós temos uma missão nesta terra. Esvaziar o inferno e povoar o céu. Nós não temos a missão de ficar de picuinha um com o outro, brigando com o vizinho, com o irmão, com a tia, com o tio, com a ovelha, com a outra ovelha, discutindo com o pastor, com a pastora, discutindo com o vizinho, com o vizinho. Essa não é a nossa missão. Tentando identificar se o irmão pecou, deixou de pecar. A nossa missão nesta terra, aleluia, é proclamar o Evangelho de Cristo. A nossa missão nesta terra é estar em movimento, é estar marchando, aleluia. Não somos uma igreja parada no tempo. Estamos aqui para marchar. E nós somos uma igreja fundada sobre o Evangelho de Cristo, sobre o Evangelho que é o alicerce da minha e da sua vida, aleluia. Já diz a Bíblia, se você encontrar alguém que prega um outro Evangelho que não seja esse, é engano, está errado, está fora daquilo que Deus determinou. Então nós somos uma igreja que marcha, nós somos a igreja que vive o Evangelho que ensina que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo cura e que muito em breve Jesus Cristo voltará. Volte os seus olhos para Jesus, volte os seus olhos para Cristo, volte a ser sensível à palavra, volte a ser sensível à voz do Senhor. Feche os seus olhos. Como eu sou, quando Deus desce na terra, o carpinteiro, achei pra mim. Como eu sou, quando Deus desce na terra. Deixa os seus olhos nessa noite. Aleluia. Esconda-me em ti, Jesus. Esconda-me em ti, Deixa os seus olhos nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, Seja
Espírito Santo, dai-nos novamente a visão do teu reino. Dai-nos novamente a visão do teu reino, a sensibilidade da tua voz, a sensibilidade de ouvir e obedecer a tua palavra. Meu amigo Espírito Santo, venha renovando as forças, restaurando nesta noite. Eu tenho 7 minutos. Se você quiser vir diante do altar, venha diante do altar nesta noite. Enquanto